Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no capítulo 8, no versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra. E queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então nós iniciamos aqui os juízos de Deus que vão se manifestar através das 7 trombetas. Então os 7 anjos eles já se prepararam, para tocar as trombetas, e o primeiro anjo ele tocou a sua trombeta. E quando ele toca a sua trombeta, vai haver saraiva e fogo misturado com sangue. Então aqui nós temos uma situação, saraiva. Embora que a gente tenha muitas vezes uma noção, a gente lê várias palavras na Bíblia e muitas vezes a gente não tem a noção exata. Quem sabe tu tem a noção de saraiva. E saraiva são pedras de gelo, granizo, são pedras. Tu vai ver no capítulo, se não me falha a memória, no capítulo 16, que vai cair do céu uma grande saraiva, quer dizer, são pedras, seria como uma chuva de pedra, de granizo, e essas pedras vão ter... Cada pedra vão pesar aproximadamente 34 quilos, que é um talento. E aqui vai haver essa saraiva, que essas pedras sendo lançadas, esse granizo sendo lançado do céu, misturado com fogo. Então é pedra, fogo e sangue. Então é algo sobrenatural, algo que vem de cima. E vão ser lançados na terra. Então quer dizer, se é lançado na terra, está vindo do céu. Alguns aqui acreditam que Deus possa estar usando até uma situação de guerra que tenha acontecido, que esteja acontecendo no planeta. E essas armas que são usadas, essas armas nucleares, poderiam estar provocando esses certos incidentes. Mas não teria, pode ser uma possibilidade, mas não é algo que tenha respaldo bíblico, simplesmente é manifestação aqui de poder de Deus. Deus vai lançar sobre a terra essas pedras, esse fogo, e vai ser misturado com sangue. E nós vamos entender aqui, tu vai perceber quando terminar o 8, que tem uma particularidade nessas primeiras 4 trombetas. E ela vai atingir a terra, e aí vão ser as árvores e toda a erva verde. Depois vai atingir o mar, vai atingir os rios e as fontes de água, e vai atingir o sol, a lua e as estrelas. Então, terra, céu e mar vão ser atingidos nesses momentos das 4 primeiras trombetas tocando. Então a gente vê hoje um movimento fortíssimo para salvar o planeta, para guardar o planeta, para cuidar do planeta. Mas esse planeta, embora que nós temos que zelar e cuidar e preservar, é Deus que mantém o nosso planeta pela palavra do seu poder. E agora assim como ele criou, Deus está castigando. E ele está mandando juízo sobre a criação. E eu havia já falado num outro áudio, que nós temos o costume de cultuar, o homem tem o costume de cultuar a natureza. Então é a mãe natureza, é a mãe terra. Me parece que foi criado o dia
o Dia da Terra. Em alguns países existe o Dia da Terra, se prega sermões sobre a terra, se faz coisas para preservar a terra, mas Deus vai mostrar que Ele é o Senhor, e que Ele que preserva, e Ele que vai destruir totalmente todas as coisas. Então, eu já falei no outro áudio que nós temos o costume, e eu já repetindo, sendo redundante, é a mãe natureza. E aqui a mãe natureza vai ser atingida. E é interessante que se tu pegar as 10 pragas que foram lançadas no Egito, essas pragas atingiram os deuses do Egito. Atingiram o Deus Sol, que era quando veio a escuridão, quando atacou os animais. Os egípcios adoravam um touro negro, que era, o nome dele era Apis. E as rãs também eram adoradas, e tinham uma deusa rã. Então o Nilo era adorado. Então, assim como Deus atingiu os deuses do Egito, agora Deus vai atingir os nossos deuses. Eles vão ser atingidos. E Deus vai manifestar o seu poder. Então nós temos essa tormenta de Saraiva com fogo e sangue, e aí vai atingir a terça parte das árvores. Então nossas florestas vão ser atingidas. As florestas, e esse fogo que vem junto, além de vir quebrando e vir queimando, é fogo que desce do céu, é pedra, é granizo, é sangue. A erva verde vai ser queimada. E não é parte, é terça parte das árvores, mas toda a erva verde, quem sabe, todo cultivo que houver vai ser destruído. E aí nós vamos entrar numa fase também de quê? De fome. Porque vai faltar erva, e aí falta erva prejudica o homem, porque vai atingir plantações, vai atingir os animais que dependem da erva verde, os herbívoros, e as árvores. Quando fala um terço das árvores, as árvores vai ser florestas inteiras que vão ser destruídas, que vão queimar, que vão ser incendiadas por esse desastre, por esse cataclisma. E não vai ter como o homem cuidar. Agora aqui vai ser um salve-se quem puder. Não vai ter tempo para o homem estar cuidando e protegendo e vão salvar a Amazônia. Agora aqui é cada um por si, se defendendo e se salvando como puder. Mas as florestas vão ser queimadas, e muitas florestas, quem sabe, venham a deixar de existir. Por quê? Porque a terça parte das árvores vai se queimar. E isso é só a primeira trombeta tocando. Quando o segundo anjo ele toca a trombeta, foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então aqui o segundo anjo ele toca a trombeta, o primeiro já tocou. Quem sabe a gente não tem o espaço de tempo, mas o primeiro anjo toca, vai ter um período de destruição. Nós não temos a noção aqui exata, mas não vai passar muito tempo e o segundo anjo vai tocar sua trombeta. Porque tu te lembra que nós estamos vivendo um período de 7 anos. Então, possivelmente aqui nós já estejamos entrando nos 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio do período da tribulação. No período já que o anticristo está reinando, e aí a coisa está ficando cada vez mais terrível. Quem sabe combinando muitas coisas com a fome que vai vir. E já passou, e
muita população já morreu e as coisas vão ficando cada vez piores. Quando o segundo anjo ele tocou aqui, diz que foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Então aqui é um monte, é uma pedra. João está falando que é uma pedra. Pode ser, segundo o que eu estudei, pode ser um asteroide. E o asteroide não é muito grande, ele vem, mas o impacto que ele faz na nossa atmosfera é terrível. Então ele vem, ele desce e ele vem, ele é pedra, ele vem ardendo em fogo. Então você vai ver aquela bola de fogo vindo do céu, e diz que os cientistas estudam muito para ver essa possibilidade de algum asteroide, algum meteoro, algum meteorito vinha a atingir a Terra, as possibilidades, e aqui a possibilidade real vai acontecer. Ele vem, ele atravessa a nossa atmosfera, e ele não cai na Terra, porque a Terra já foi atingida pelas pedras, pela saraiva, pelo fogo e pelo sangue. Agora ele vai atingir o mar. Então essa trombeta vai atingir o mar, e aí, assim como um terço das árvores você queimou, agora um terço do mar vai se perder. E aí um terço da vida que tem no mar vai morrer. E se perde também um terço das naus. Quer dizer, as embarcações que estiverem nessa área, elas vão sucumbir. Quem sabe aqui nós vamos ter tsunamis altíssimos. Diz, em estudos que eu vi, que o impacto desse monte, desse asteroide, pode ser que se faça levantar ondas de mais de 300 metros de altura e com a força descomunal. E possivelmente as cidades do litoral, muitas vão ser arrasadas, vão ser totalmente destruídas. Porque as embarcações não vão existir, a vida, as criaturas do mar vão ser totalmente tocadas. Então possivelmente ele vai atingir um dos nossos oceanos, quem sabe dos grandes oceanos, quem sabe, ou o Oceano Pacífico, ou o Oceano Atlântico, que são os maiores oceanos, e vai atingir com grande força, e as cidades que são do litoral vão ser atingidas, porque a princípio isso vai formar, além de matar e derrubar e afundar embarcações, as cidades costeiras vão sofrer. Então não é lugar para se morar no litoral, mas também não é lugar para se morar onde tem árvore, onde tem floresta. Então é um grande desastre agora atingindo o mar. E aqui diz que o mar ele vai se tornar em sangue, porque vai haver a morte de todos os animais que vivem nessa área onde cair esse monte ardendo em fogo. Então vai ser um cataclisma total. E nós já temos as terras sendo atingidas e o mar. O terceiro anjo, ele toca a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Então nós temos, a partir do versículo 10 ao 12, ao 11, 10 e 11, o terceiro anjo vai tocar a trombeta. A terra já foi atingida, a vegetação foi atacada. Se dizia antigamente, quando eu não tenho esse estudo agora,
mas você dizia que a Amazônia era o pulmão do mundo. Você dizia que a parte verde, ela tem um fator, quem sabe, importante na nossa respiração, no ar que nós respiramos, na purificação do ar. Não sei se esse é certo, mas antigamente se dizia que a Amazônia era o pulmão do mundo, que ele formava oxigênio, então nós vamos ter problemas com o nosso ar, problema com o mar. E agora, quando o terceiro anjo toca, nós vamos ter problemas com a água. E aqui diz que cai do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. E esses outros estudos nós já falamos que a palavra é astar, do grego, e aqui é qualquer corpo luminoso. E eu já havia comentado no outro áudio, se tu não escutou, que é quase impossível, é impossível que uma estrela choque com o nosso planeta e não o destrua, porque as estrelas são enormes, são muitas vezes maior do que o nosso planeta. Então aqui, quando o Apocalipse está sendo escrito, e no grego vai essa palavra aster, ela vai falar de qualquer corpo luminoso que não seja a lua nem o sol. Então aqui é uma bola de fogo e de gás. A princípio é gás, não tem um corpo, porque na outra, que a gente acredita, pelos estudos, os eruditos acreditam que seja um asteroide, porque o asteroide é uma pedra, então vai ser como um monte ardendo em fogo. Agora aqui não fala que é um monte, só diz que é uma estrela, então seria como uma bola de gás pegando fogo. E essa bola de gás é uma bola de, possivelmente, como a gente vê aqui, é uma bola de gás venenoso. E ela vai também cair do céu, queimando, porque ela vem ardendo como uma tocha. Então é gás, é só, não tem um corpo, não é uma pedra, é simplesmente uma tocha. É como se tivesse uma bola de fogo, de gás, de fogo, queimando, e cai sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de água. E aqui também tem algo interessante, porque a gente sabe que vai cair sobre rios e fontes de água e vai contaminar. E segundo o que eu estudei, diz que, segundo a National Geographic, diz que na realidade nós temos no mundo 100 rios principais, os outros são dependentes desse rio, mas nós temos 100 rios que são os rios básicos para a manutenção da vida na Terra, que são as fontes de água, como o nosso rio Amazonas, que tem mais de 6 mil quilômetros de extensão. Então são 100 os principais. Os outros são decorrentes desse rio, são afluentes, mas os rios principais. Então nós temos aqui essa bola de fogo. Quando ela estoura no céu, quem sabe ela venha do céu, ela estoure quando entre na atmosfera, pode ser uma possibilidade, eu estou chutando. Ela venha a largar gás por vários locais e atingindo esses rios e poluindo e tornando esses rios rios incapazes de ser da sua água ser utilizada. Diz aqui o nome da estrela, e era absinto. Então o que é o absinto? O absinto era uma erva amarga que existe na região lá da Palestina. Uma erva amarga. Ela é semelhante, nós podemos dizer, como a losna. Ela é como a losna, não sei se tu já ouviu. A losna é mais conhecida, a gente fala de losna, os mais antigos sabem. Eu não tenho nem ideia porque se usava a losna, mas eu sei que quando eu era criança a gente escutava muito da tal da losna. Então o absinto é a nossa losna. E ela é amarga. Na Bíblia em espanhol, já a palavra vem, na Reina Valera, que é a tradução, já diz que o nome da estrela é a amargura. Então olha só, é a amargura, vem trazer a amargura.
essa estrela. E aí o que vai acontecer com as águas? As águas vão se tornar em absinto, quer dizer, vão se tornar amargas. A água vai se tornar impossibilitada. Nós temos a água, não vai ser possível o homem beber dessa água. E aí muitos homens vão morrer das águas porque as águas se tornaram amargas. Então aqui vai atingir a água potável, vai atingir as fontes. E vai ser o quê? 1/3 também. Se de novo, tu vai ver que vai cair sobre 1/3 da parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então nós já temos atingido a vegetação, 1/3 das árvores, 1/3 do mar, e agora nós temos 1/3 dos rios e das fontes. Nós vamos agora para o 4º anjo tocando a sua trombeta. E aí nós vamos ver que vai ser ferida nessa toque de trombeta a 1/3 parte do sol e a 1/3 parte da lua e a 1/3 parte das estrelas, para que a 1/3 parte dele se escurecesse e a 1/3 parte do dia não brilhasse semelhante à noite. Então aqui vai se atingir a luz, porque se o sol por alguma situação perdesse o seu calor e o sol fosse atingido na parte do seu calor, o nosso planeta ele congela. Então vai atingir a claridade, a luminosidade. Se tu lembrar, quando Jesus ele é crucificado, há uma escuridão. Nós podemos pegar aqui, quando Jesus ele é crucificado, tu pode acompanhar no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 44, e era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora 9, escurecendo-se o sol. Então, aqui para te entender, a hora sexta, ele ia contar do dia. Então a hora que começava aqui era o meio-dia, porque aí ele conta o dia. Às 6 horas seria iniciando o dia judeu. Porque o dia judeu, na realidade, ele inicia às 6 horas da tarde. Mas a parte, aí entra a noite, é a tarde e depois o dia. Mas a parte do dia começa às 6 horas. Então aqui quando diz que às 6 horas é meio-dia, até a hora 9, até às 3 horas. E aqui o sol ele se escurece. Por 3 horas há trevas em toda a terra. Se tu pegar lá no Egito, também uma das pragas foi trevas sobre o Egito. Só que no caso do Egito diz que havia luz. Se não me falha a memória, houve trevas, mas só na parte dos egípcios. E não houve a praga da escuridão nas casas dos israelitas. Se tu pegar Êxodo no capítulo 10 e versículo 21, então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E houve trevas por 3 dias, e diz que a treva era tão espessa, era uma treva terrível, diz que ninguém conseguia ver uma outra pessoa, e eles nem se levantavam do seu lugar, mas na casa de Israel tinha luz nas suas habitações. Então os israelitas eles ficaram com luz, mas os egípcios eles ficaram em trevas espessas. E aqui vai acontecer também do sol se escurecer. E existe uma profecia do profeta Amós, que ele fala, me parece que é Amós 7,14, não, eu não vou agora aqui achar, vou dar uma olhada para ti.
O profeta Amós, como eu havia dito aqui, achei no capítulo 8, no verso 9, ele diz assim: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça no dia claro. Então aqui pode, para mim, ele, no meu entendimento, ele esteja falando mais sobre o dia do Senhor, que é o meio-dia, o sol escureceu e houve trevas no dia claro, porque ele diz que é ao meio-dia, e eu te falei que foi às 6 horas, mas é só para te ter a noção que essa situação aí de trevas, ela acontece. Então, existe essa situação de que vai se escurecer a terça parte do dia e a terça parte da noite. E como eu havia falado para ti, aqui vai atingir os astros, que são tão adorados, porque o homem gosta de ver na astrologia o que os astros estão dizendo, e agora os astros vão se calar e não vão poder falar nada para ninguém, porque eles não têm poder e nem força, eles são criaturas de Deus. E aí, quando Deus vai atingir a parte da claridade, vai escurecer a terça parte do dia e a terça parte da noite. Então, nós vamos ter um dia com 8 horas ou menos, vamos dividir por 3, 12, dá 8 horas de dia claro e 4 horas escuro. E à noite, as estrelas e a lua não vão resplandecer também 4 horas. Então nós vamos ter, num dia de 24 horas, 8 horas de completa escuridão. Então, porque se feriu a claridade, se feriu a luz, como aconteceu no Egito e como aconteceu quando o nosso amado Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Então, é mais um castigo. E aí a semelhança de tudo aqui, que tu vai entender, é que 1/3, todas as coisas que aconteceram foram 1/3 atingido. E aqui vai atingir a religião, porque aí os astros, o sol todo poderoso não tem poder contra o nosso Deus. A lua, a mesma coisa. E as estrelas que se adora, os planetas, e você faz tudo, e o que os astros estão dizendo, aí todos vão se calar, porque é a ira do Deus Todo-Poderoso. No versículo 13, diz assim: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes da trombeta dos 3 anjos que estão para tocar. Então nós temos 3 anjos ainda tocando. Nós tivemos nesse áudio 4 anjos tocando, atingindo a terra na sua vegetação, 1/3 sendo destruída, atingindo o mar, 1/3, atingindo os rios e as fontes d'água, também 1/3, e atingindo o céu, que aí vai atingir o sol, as estrelas e a lua. Também 1/3 dele vai deixar de brilhar. Então vai haver um período de escuridão de 1/3 total das nossas 24 horas, vai estar em completa escuridão e trevas. E aqui nós temos algumas versões dizendo que um anjo vai voar pelo meio do céu. E aí ele vai proclamar em grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes. Então nós temos ainda 3 anjos que estão para tocar as trombetas. E diz que um anjo vai voar no céu e vai proclamar em grande voz que vai haver ainda muito sofrimento, sem 3 ais sobre a terra por causa das outras vozes. Agora aqui tem uma particularidade. Na realidade aqui, no original, não é um anjo, é uma águia. Então, a maioria das versões da Bíblia, você ouve uma
colocação de um anjo, não, é um anjo, porque até fica mais aceitável, porque se colocar uma águia, pô, uma águia falando, uma águia trazendo uma mensagem no céu, mas é o que vai acontecer. No original é uma águia que vai falar, assim como no Velho Testamento nós temos uma história no livro de Números, que Deus deu voz à mula de Balaão e ela falou como gente para o profeta. Aqui Deus vai dar voz a uma águia. Então, raras versões, são poucas versões que vêm, mas tem versão, eu tenho a Bíblia de Estudo que vem, que diz que é uma águia que voa. Mas a maioria das versões, até a versão que eu tenho em espanhol, a versão que eu tenho em inglês e essa versão minha que eu tenho aqui, diz que é um anjo. Mas no original não é o que está escrito. Se tu quiser escrever até o lado da tua Bíblia, e se a tua Bíblia diz que é um anjo, tu pode colocar do lado que no original, no texto original, é uma águia que está voando no meio do céu e que está falando. Ah, mas é uma águia, como a águia vai falar? Aí é Deus mostrando. E aí a águia vai falar, e quem sabe o mundo vai escutar uma águia voando e falando. Mas é o que está no original. E tem algumas Bíblias, como essa Bíblia de Estudo da minha esposa que eu tenho, que eu estou usando também, diz, na dela foi a única Bíblia que eu achei que dizia que é uma águia. Quem sabe na tua Bíblia diga que é uma águia, e é o que é correto pelo original. Mas a maioria das Bíblias que eu consultei diz que é um anjo, certo? Então nós só tiramos essa dúvida. Se na tua diz anjo, se tu quiser, coloca do lado que não é um anjo, que na realidade é uma águia. E com essa palavra aqui, nós vamos terminar esse capítulo 8, finalizar ele e esperar agora para que no próximo áudio nós possamos entrar no capítulo 9. Espero que tu esteja compreendendo e que tu possa acompanhar, que vai ser bênção, tenho certeza, bênção na tua vida. Nós ainda temos muito que caminhar, nós estamos recém no 8, são 22 capítulos, então ainda nós temos 14 capítulos para seguir. Mas vamos indo devagar e vamos atingir o 9 no próximo. Mas eu espero que esteja sendo de bênção. Se tu tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, quiser nos ajudar, manda uma pergunta, manda uma dúvida ou manda uma sugestão. Alguma coisa que tu não está gostando, alguma coisa que tu não entendeu, manda, que vai ser bem recebido em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça porque nós conseguimos acabar esse capítulo 8. E nós vemos a tua glória, Senhor, manifestada. Sempre o teu poder se manifestando e tu mostrando a tua grande glória ao homem. Nós pedimos que o teu nome seja engrandecido e exaltado e que a tua palavra penetre no nosso coração para a honra e glória do nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.